E aí galera, beleza? Como é que estão as coisas? Vamos mostrar o Jetta TSI hoje. Esse carro aqui, a ideia dele é fazer a opinião do dono, né? Agora eu já estou rodando com esse carro faz um bom tempo, então gostaria de fazer algumas considerações em relação ao carro. Primeiramente, antes de eu comprar o carro, eu vi muitos vídeos na internet falando do carro, falando pontos positivos, pontos negativos. Isso me ajudou muito a escolher o carro e por isso que eu vou fazer mais um vídeo para poder contribuir com quem estiver procurando comprar um Jetta TSI e ter uma ideia de, né, a visão de donos aí, que seria muito mais ideal para quem está comprando o carro do que ver a própria concessionária falando o que o carro tem de bom ou não, né? Então, seguinte, apesar de todas as críticas que eu fizer, não vão ser muitas, o carro é muito bom. O carro nossa, violento demais, é maravilhoso. Então, apesar de eu fazer algumas críticas, a principal característica desse carro sempre sobressai a qualquer crítica, né? Bem, antes de começar o vídeo, né, é importante mencionar uma coisa que às vezes eu não vejo muito nos canais. Eu acho que é importante para quem tem carro turbo, não só o Jetta, né, mas outros carros. Você pode ver aqui no painel que a temperatura de óleo está começando a subir agora, 50 graus, né? A temperatura de água dá para ver que está já 90 graus, temperatura que ele trabalha mesmo, 90 graus, mas o óleo ainda não chegou na temperatura de trabalho dele. Então é importante quem começa a andar no carro, vai viajar, alguma coisa, manter a velocidade mais baixa, não levar muitas rotações do motor, para não exigir muito do motor na hora que o óleo ainda não está pronto para trabalhar. Porque o óleo, a temperatura de trabalho dele é em torno de 100 graus. E como esse carro aqui tem turbina, né? A turbina que gira uma rotação muito alta. Então se você trabalhar com o carro numa rotação alta, a turbina também vai estar muito cheia, com pressão alta, tudo. E o óleo não vai estar na viscosidade ideal ainda. Isso de certa forma não é vantajoso para o carro. Então é importante esperar antes de acelerar. Quem gosta de acelerar, né, tudo, esperar a temperatura do óleo chegar na temperatura ideal para poder, se caso tiver que fazer alguma retomada, alguma coisa, já fazer no momento certo, né? Bem, esse carro, eu vou começar pelas críticas, né, primeiramente. E outra coisa, vocês podem ver que a velocidade, a distância percorrida aqui, ó, em torno de 6 km. Então eu vou fazer uma média agora que eu zerei a média dele, né? Isso desde quando eu abasteci o carro. Aqui ele está fazendo, ó, acabou de começar a andar o carro, então ele está fazendo uma média de 8 km por litro. Vai melhorar com certeza, porque a gente vai estar na estrada agora. E então, à medida que eu for passando o tempo do vídeo, a gente vai conferindo a média dele. E essa estrada aqui vai ser muito legal pegar esse percurso aqui, porque já dá para perceber que tem bastante curva. Vai ser um percurso de serra, ou seja, isso não é vantajoso para um carro para fazer a média no carro, né? A média dele vai ser um pouco abaixo. Mesmo assim vocês vão ver que a média dele é boa, mesmo num ambiente assim. A gente está andando aqui. Então, as críticas, realmente o que o pessoal fala tem um pouquinho disso mesmo. O acabamento do carro nas portas não é das melhores. Podia ser muito melhor, assim, pelo que é o carro, tudo. Não custava nada a Volkswagen fazer um pouquinho melhor essa porta, sabe? Principalmente nessa parte de cima aqui, ó. Aqui, ó, entre o vidro e onde termina a porta aqui, ela tem uma aresta cortante, assim, não é cortante, é uma aresta que é desagradável. Se você abaixar o vidro e botar o braço para fora, você vai perceber que aquilo meio que arranha o braço, sabe? Não é de machucar, não é nada, mas é uma coisa que não é suave, não é, incomoda um pouco, sabe? Então é uma coisa que é um detalhe muito pequeno, mas que não custava nada dar uma atenção maior nessa questão. Sem contar que não pelo acabamento no sentido de material da porta, embora podia ser melhor também, né? Mas às vezes eu escuto alguns barulhinhos por exemplo, esse aplique aqui de plástico. De vez em quando, não é sempre, é engraçado porque não é sempre, mas de vez em quando aparece alguns barulhinhos engraçados, assim, tipo, depois para. Uma coisa assim, momentânea, depende do bom humor do carro. Nada também que fale, nossa, eu não aguento esse barulho, nada demais, mas é um barulhinho que poderia ser evitado, né? Se eu tivesse uma ideia melhor de como fazer o acabamento do carro, né?
Então esse barulhinho às vezes é chato, podia ser menor. No painel aqui, o acabamento do painel é ótimo, tudo, mas às vezes também tem algum barulhinho aqui, ó. Tem um barulhinho perto do câmbio, nesse aplique de plástico também, tem um pouquinho de barulhinho. Nada também alto, tanto que não tá fazendo barulho agora, andando assim. Você só vai escutar o barulho se estiver andando numa rua que tem muito buraco, de paralelepípedo, alguma coisa assim. Aí você pode até perceber algum barulho. Então não é nada crítico também, né? Porque esse tipo de coisa que tem no carro, comparado com o que o carro a condição toda do carro, né, como ele anda, é assim até relevante praticamente, sabe? Porque o carro é muito bom. Eu fiquei assustado quando eu abri o porta-mala desse carro. O porta-mala dele, 510 litros, é enorme o porta-mala deles. Uma coisa que é engraçada, a primeira vez que eu compro uma vassoura no supermercado e ponho, ela cabe dentro do porta-malas e não teve que fazer nada, é só botar lá dentro e ela coube dentro do porta-malas. Isso também é uma coisa para quem teve um carro menor, no meu caso, é até engraçado, né? Então o porta-malas deles, para quem não está acostumado, é muito grande. Bem, vocês já estão vendo aqui que a média já subiu para 10, a gente está numa subida, né? Esse caminhãozinho da frente, o cara não tá tendo muita manha de andar, tá andando meio devagar aí, tudo, ele faz umas curvas meio engraçadas, né? Come faixa, mas normal. Dá pra ver, vocês estão percebendo que a rua, essa parte da rodovia aqui é bem sinuosa, né? Ó, bastante curvinha. O Jetta nessas curvas ele nem vê, isso aqui pra ele não é nada, assim, é tranquilo demais. A gente tá andando na média aqui 70 por hora, vou botar aqui a velocidade pra vocês verem, 65, 70. E isso pro carro não é nada. O carro faz essas curvas aqui assim, como campeão. Eu já passei essa rodovia aqui com carros mais simples, 1.0, um Uno, um Palio, andando um pouco mais rápido que isso, você escuta até o pneu cantar, porque o carro já tá começando a chegar perto do limite, né? Vamos botar aí uns 90 por hora assim, o carro canta pneu mesmo. E aqui o Jetta, se eu botar 90 por hora aqui e fazer essas curvas, você vai ver que não canta pneu, porque o carro tem uma estabilidade absurda. É simplesmente absurda a estabilidade desse carro. E assim, ele não tem rolagem. Você faz a curva, você não percebe a carroceria rolando. E isso também é uma coisa que dá uma segurança muito grande quando você faz a curva. Você chega às vezes mais rápido, você errou a mão. Chega na curva um pouquinho mais rápido, você cheguei rápido demais. Você faz a curva, você vê que o carro tira de letra a curva, e isso passa uma segurança para quem está dirigindo muito grande, né? É importante. Eu vou fazer uma ultrapassagem aqui. Aqui eu tô acelerando em torno de 60% do acelerador, passei. Você vê que quando eu passei o caminhãozinho aí, eu tava a 117 por hora. Não foi uma aceleração brusca, tanto que o carro tava de sexta, reduziu para uma terceira, se eu não me engano. E passei sem grande dificuldade. Você vê que o carro nem subiu muito o giro, a rotação, para poder ultrapassar o caminhãozinho. Então assim, num lugar desse que as retas são muito curtas, para você fazer uma ultrapassagem com um carro desse tipo aqui é uma beleza, porque você não fica à mercê do motor. O motor vai e entrega o que você precisa, que é ultrapassar logo. Sem dúvida, se eu estivesse acelerando mais, aqui ó, tava de sexta, o carro viu uma subidinha, já botou uma quarta, já jogou a quinta agora. Então você vê que eu consigo subir a serra na média de 80 por hora, ali a 2.000 giros, daqui a pouquinho já vai botar uma sexta de novo, vai cair mais ainda a rotação. E comparando assim com um carro 1.0, se eu tivesse um carro 1.0 aqui agora, eu sei que eu estaria de quarta no carro 1.0 e acelerando praticamente 80% do acelerador para conseguir manter essa mesma velocidade. Aqui eu tô relado, eu tô encostando o pé, quase não acelerando, literalmente, ó, tirei o pé aqui já para fazer a curva e o carro mantém. Então assim, o carro tem motor, assim, um torque muito bom, sobra potência para subir serra, assim, e o carro, e outra coisa que é importante é que o carro não fica esgoelando para subir. Ele sobe em marcha lenta não, mas uma baixa rotação. E isso aqui na cabine, você vê, não sei se dá para perceber, mas o som não tá alto, né? Porque o carro tá subindo sem demonstrar cansaço, esforço demais, né? Então é realmente uma diferença. É complicado comparar um carro 1.0, são carros completamente diferentes, mas para quem já andou de carro 1.0 é uma forma de ter uma referência, né? Porque quem não andou de carro 1.0, né? Às vezes se eu for ficar comparando com o Corolla, aí o desempenho já é um pouco próximo, não é tão próximo assim, porque o Corolla não anda com um GTS nunca, mas fica mais complicado a pessoa ter uma noção. Quando você compara com um carro 1.0, eu imagino que às vezes a pessoa
ter uma noção melhor. E seguindo aqui, né? Uma coisa desse câmbio, eu vou falar, o câmbio DSG, né? É um câmbio espetacular. Eu sempre fui entusiasta do câmbio manual, adoro trocar de marcha, tudo. Nossa, eu sempre fui contrário a usar câmbio automático. Mas depois que eu vi esse câmbio, eu fiquei impressionado, porque é um câmbio que, comparado com muitas pessoas, dá pra ver como é que a estrada aqui é curtinha, né? Muito sinuosa, você vê que é apertada, né? Mas beleza, continuando. Esse câmbio, ele, eu não sei se está aparecendo bem vocês aí, pra vocês verem. Vamos ver no final. Esse câmbio, eu tô pisando no freio agora, tava de quinta, não sei se deu pra perceber aí na câmera, né? Agora já jogou uma quarta, eu tô numa descida. E ele, à medida que eu vou pisando no freio, ele tá percebendo que eu tô descendo. E eu tô pisando no freio, ele vai reduzindo a marcha. Então, até agora, ó, eu tô só descendo, eu não estou nem acelerando, nem freando. O carro tá segurando de quarta. Não sei se vocês estão vendo aí. Espero que sim. Então, o que acontece? Até agora, ó, tô descendo de quarta. Não botei nem o pé no freio, nem o acelerador. Ele tá segurando a quarta. A hora que ele vê que o carro tá começando a entrar numa região mais plana, ele joga uma quinta para continuar descendo. Agora eu encostei pelo acelerador, já jogou uma quinta. Tá vendo? Já jogou a sexta. Agora eu vou pisar no freio de novo, porque eu tô chegando numa curva. Ele já jogou uma quarta de novo, ó. Então, ele tá vendo que eu tô tentando uma descida, que eu tô freando. Ele tá me ajudando com o motor. E isso auxilia muito a economia de combustível, porque assim eu não fico pisando no freio demais, né? Porque o carro não está com uma marcha muito alta, não está de sexta, por exemplo, e vai desembestando na descida. E ao mesmo tempo o carro corta o combustível, então ele economiza muito. Ó, agora já botou uma sexta, porque ele está vendo que eu não estou acelerando, mas que não está tão numa descida tão forte. Eu vou pisar no freio agora, ele vai jogar uma quinta, já jogou, vai jogar uma quarta, aquela curva aqui é um pouquinho mais fechada. Tirei o pé, vou acelerar e já jogar uma quinta de novo. Então ele imediatamente vê que eu estou acelerando, ele já joga a marcha. Então, se eu tivesse mais embalado, que eu tô andando devagar aqui, mas se eu tivesse mais embalado, eu não precisaria nem ficar acelerando. Então eu já chego ele ia botar uma quinta, eu ia continuar descendo muito embalado e ele ia ficar descendo aqui indefinidamente de quinta, porque ele ia ver qual velocidade está compatível com a velocidade, com a marcha que eu tô, né? Então, é um câmbio à prova de pessoas que não sabem dirigir. Porque você não vai pego de surpresa numa serra. A pessoa às vezes está descendo uma serra de quinta e larga o carro na quinta, vai descendo serra, o carro vai desembestando, freando. E aí chega lá embaixo, o carro tá com o freio fervendo já, porque a pessoa não soube usar o câmbio para ajudar na descida da serra. Então é um câmbio que ajuda muito, ele é muito inteligente esse câmbio. Assim, eu fico impressionado quando eu vejo a maneira que o câmbio atua, de maneira assim imperceptível. Eu tava de quarta, eu não sei se vocês estão percebendo, mas ali antes da ponte eu tava de quarta. Quando eu fui chegando na parte que eu ia subir de novo, eu encostei o pé no acelerador, ele jogou uma quinta, jogou uma sexta, eu não senti nada, não deu tranco, não fez nada. Assim, parece que não tem câmbio atuando, sabe? É impressionante a maneira com que esse câmbio consegue atuar de maneira assim extremamente sutil. Se eu acelero mais o carro, aí o câmbio ele percebe que eu estou querendo ter uma atitude mais agressiva, né, mais esportiva. As trocas acabam ficando um pouco mais rápidas, então você sente um pouquinho mais. Mas nada também demais, você sente, é até bom, porque você acelera, você vê que o câmbio está respondendo. É até um feedback para quem está dirigindo, sabe? Eu gosto. Tem gente que não pode não gostar, mas eu gosto. Então, a gente está andando aqui atrás desse carro, eu vou mostrar para a média, vamos ver como é que tá. Ó, o consumo já subiu para 11,8, a gente está numa serra e o consumo já subiu para 11,8. Então dá para perceber assim, que mesmo numa serra o carro tem um bom consumo. Se eu tivesse numa rodovia de pista dupla, por exemplo, andando a 120, o carro estaria fazendo 14. É o que eu tenho tido com o carro, sabe? Uma rodovia assim que tem um fluxo mais rápido, sem muitas coisas, carro freando na frente, muita curva, dá pra fazer 14, 14,5. Já fiz até 15,5 com esse carro, andando na média 120, 130, sem assim ficar preocupado em acelerar na hora de ultrapassar. Se tiver que ultrapassar, ultrapassa e pronto, sabe? Aqui eu tô andando mais devagar para poder conversar do carro, então não tô querendo focar muito em correr não. Até porque aqui não seria indicado andar mais rápido, porque dá pra ver o tanto de curva que tem, a chance de você encontrar alguém vindo
também desembestado e fazer merda não custa nada, né? Então a estabilidade desse carro é impressionante. O câmbio desse carro é maravilhoso, é um câmbio, nossa, violento demais. A forma de dirigir dele aqui, o volante, o feedback que você tem, embora seja direção elétrica, que é uma vantagem, economia de combustível, direção elétrica é mais eficiente, tudo. O pessoal fala que elétrica não dá muito feedback, e eu sinto bastante feedback da rodovia no volante. Então, se você passa numa imperfeição, você percebe. O que esse carro tem, que eu achei que foi uma coisa que eu percebi de imediato, foi realmente a suspensão desse carro. O pessoal fala que ela é dura. Eu não acho que a suspensão desse carro é dura, não é bem dura. A suspensão desse carro, como ele é um carro que anda muito rápido, se você acelerar, se ela ficar muito macia, acaba que o carro ele passa pouca segurança e fica até perigoso para quem está dirigindo, porque o carro fica muito bobão. Vou fazer uma ultrapassagem aqui, deu uma cutucada, estamos de quarta. Você vê que o carro nem jogou na terceira, ele poderia ter jogado na terceira, mas não jogou porque eu nem acelerei muito. Então você vê que, ultrapassei o cara, eu não reparei, mas acho que eu fui a 130. E sem fazer força, o carro nem esgoelou, foi super tranquilo para fazer ultrapassagem. Isso que é uma coisa extremamente vantajosa do carro, né? Aqui, ó, a média ainda tá subindo, ó, 11,9. Vamos voltar aqui na velocidade, ó, 90 por hora. E a suspensão dele, se ela fosse muito molenga, muito pro conforto, né? Você não sentiria a mesma confiança para fazer essas curvas aqui numa velocidade maior, tudo, porque não é compatível com o desempenho do carro, uma suspensão muito macia. Tem que ser um pouco mais dura mesmo. Agora, o que tem nela não é que ela é tão dura. O curso da suspensão não é tão grande, tem carros com curso maior, isso é uma coisa. Outra coisa é que ele tem uma rigidez torcional muito grande. Então, da mesma forma que o carro não rola em curvas, o carro também, quando a suspensão tem que atuar, ela também não permite essa variação muito grande de uma roda e outra. Então, se você está andando na cidade e passa numa imperfeição na rua, de maneira que uma roda só passa, aí o carro levanta uma roda só por causa dessa imperfeição, vamos supor uma imperfeição para cima, né? Como o carro não tem essa rolagem na estrada, você também vai perceber isso num buraco ou numa imperfeição que sobe, né? Uma coisa para cima da rua, que a roda sobe, levanta quando ela está passando nessa imperfeição, e o carro, por ter imagino que uma barra de torção mais dura, né, para não ter essa enrolagem do carro na estrada, o carro, a suspensão absorve, mas ela levanta o restante do carro junto. Então você sente a carroceria fazer isso, porque justamente por o carro não gostar de ter uma variação de altura entre uma roda e outra, se é que você me entende. Então isso às vezes passa a impressão do carro ter uma suspensão mais dura, mas acaba sendo uma suspensão um pouco mais dura porque ele não filtrou essa imperfeição, né? Mas não é só isso, sabe? Então a pessoa realmente vai sentir uma diferença se ele estiver andando de Corolla e estiver andando de Jetta. Mas sem dúvida, quando o carro estiver na estrada, ele vai sentir também uma diferença absurda de um Corolla para um Jetta em termos de estabilidade. Não, sem questionamento. O cara tá me deixando passar aqui, ele tá quebrando galho, eu vou passar ele. Como essa multa hoje para ultrapassar em lugar proibido tá muito alta, não compensa hoje ultrapassar. Nossa, esse cara, o que tá acontecendo com essa pessoa que está andando a 50 por hora nessa subida? Eu tento não ficar muito nervoso, porque às vezes a pessoa tá com uma pessoa doente dentro do carro, ou então a pessoa tá com uma pessoa muito idosa que não pode, né, andar rápido. Então, embora seja chato para quem tá aqui atrás, mas tem que às vezes considerar isso, coisas que a gente não vê no trânsito, né? As pessoas são muito impacientes, né? É importante, né? Às vezes você considerar essa possibilidade, a pessoa tá andando porque mais devagar, porque às vezes pode ter uma criança e a pessoa está sendo mais cautelosa, ou pode ter um idoso. Então a gente não precisa ficar. A gente vê às vezes na internet pessoas xingando e passando perto depois, para poder, de raiva, né? Mas as pessoas nunca consideram essa possibilidade, né? Pode também ter uma pessoa sem noção que está dirigindo, poderia estar andando mais rápido, até porque numa serra, quando estiver numa descida, se estiver descendo muito devagar,
ele tá correndo um risco, embora ele esteja sendo cauteloso, de vir uma carreta pesada atrás, mais rápido que ele. Quando encontra um carro andando muito devagar, acaba não dando conta de frear e bate. Então às vezes andar devagar demais também não é tão seguro assim. Ou nem uma carreta, mas um outro carro também, né, que está vindo mais rápido, né? Então a gente tem que tentar andar um pouco na média da via, né? Porque assim você fica menos sujeito a encontros, né, de carros com velocidades tão diferentes, né? Uma outra coisa que eu vou falar desse carro é que é engraçado, a direção, por ser elétrica, todo o sistema dela é um pouco diferente de uma direção hidráulica. A direção hidráulica ela só ajuda, você vira o volante e ela te ajuda a externar as rodas, né? Esterçar as rodas. A direção elétrica ela tem que ter uns sensores para poder perceber o tanto que ela tem que te ajudar, comparado com o tanto que você está virando. E o que acontece? Esse carro, quando você está andando numa rodovia mais rápido e você está no meio de uma curva, ou seja, está com o volante virado, e você encontra alguma imperfeição na estrada, que são várias, como se fossem várias costelinhas assim pequenininhas, alguma vibração mais forte, que você passa daquela um buraco que não é profundo, mas são vários buraquinhos, aí você passa e dá aquela vibração mais forte no volante. Quando acontece isso, não é sempre, mas uma vez ou outra, os sensores da direção elétrica desse carro, eles confundem o que está acontecendo, porque essa vibração chega do nada, e ela acaba falando assim, olha, peraí, eu acho que ele está voltando a direção. O que ele faz? O sistema elétrico da direção, ela diminui a ajuda que ela está te dando para fazer a curva, né? Então quando você está virando o volante, a direção está te ajudando a empurrar as rodas. Quando ela vê essa vibração muito forte, às vezes, ela diminui essa ajuda. Então o que acontece? Você está no meio de uma curva, passa uma vibração muito forte e a direção elétrica ela diminui o auxílio que ela está te dando ali naquele momento, aí você sente um volante mais pesado. É como se ele quisesse voltar, sabe? Porque ele fica mais pesado e você tem essa impressão que ele está querendo voltar. Então a primeira vez que eu passei por isso eu assustei, assim, eu não assustei nada, eu estranhei, né? Mas logo eu percebi o que era. Não é nada sério, não é nada que vai te roubar o volante da mão e vai te fazer bater o carro, mas é uma coisa que deveria ser filtrada pelo sistema de direção elétrica do carro. Então a Volkswagen tem que evoluir isso, porque não, às vezes a pessoa até assusta, né? Eu não acho que vai ser nada para causar acidente, né? Mas é uma coisa que eu observei e não vi ninguém falando. Não sei se isso é só desse carro aqui, ou se pode ter acontecido com outros, as pessoas não ligam, né? Mas é uma coisa interessante. Nada sério, mas é um ponto a se melhorar, na minha opinião. Esse carro aqui, o motor dele, por ser um motor 2.0, tem 200 e poucos cavalos, né? Eu não falei, né? Esse carro é um Jetta TSI, o Highline. Ele tem os opcionais, tem até teto solar. E ele é 2013. Eu não falei isso no começo do vídeo, né? Mas o ano desse carro é 2013. Então dá pra ter uma ideia de qual modelo que eu tô dirigindo agora, né? E aqui, ó, a gente tá numa descida, o carro tá descendo de terceira, eu não fiz nada, o carro tá vendo que eu não tô correndo, tudo, eu não estou pisando no freio, o carro da frente tá pisando no freio, eu não estou pisando no freio, eu estou acompanhando ele sem precisar de pisar no freio. Eu dei uma cutucadinha no acelerador aqui, ele já jogou uma quarta, ainda parei de acelerar de novo, porque isso já é o bastante para acompanhar o cara. O carro já jogou uma quinta, eu tô comentando essas coisas, tô narrando o câmbio atuando, aí já jogou uma sexta, isso tudo sem perceber. Agora tá vindo uma coisa. Vou fazer uma ultrapassagem mais brusca aqui agora pra vocês terem noção. Tô jogando reduzindo na letra, olha. Tô de quarta, tô jogando uma terceira, vou acelerar. Olha só como ele ultrapassa rápido. É assim, é impressionante a facilidade que é para ultrapassar os outros carros. Assim, você não tem problemas na estrada, nenhum. E eu tava falando do motor, né? Eu não lembro por que eu tava falando do motor. Bem, esse carro é aquela coisa toda da tecnologia TSI, né? Que é a injeção direta e duplo comando de válvula, o turbo, né? Aquela coisa toda. É uma tecnologia que a Volkswagen está dominando muito bem. As outras montadoras estão fazendo. Tem o Fusion, né? EcoBoost, que é 2.0 também, turbo.
Tenho agora o EcoBoost 1.0 da Ford no Fiesta, que é absurdo o preço, R$ 71.000 num carro daquele padrão, né? A Volkswagen agora lançou o Golf, né, que é um carro superior ao Fiesta em termos de acabamento, né? É uma outra categoria, pelo menos ao meu ver, né? R$ 75.000 com um motor 1.0 3 cilindros que tem algumas peças iguais a do Up, mas outras não, tipo turbina, intercooler. Isso foi redimensionado para poder ir para o Golf, né? Tanto que a potência de 105 cavalos declarados para 125 declarado. Se está dando 125 declarado no Golf, imagino que se alguém passar um dinamômetro vai dar bem mais de 125, deve dar uns 130, 135. Pelo menos a Volkswagen tem o costume de sempre mencionar menos potência do que o carro está entregando. Tem pessoas que falam que é questão de imposto, né? Vou passar aqui rapidinho porque não vou ficar atrás desse Fusca não. E aí galera, aquela hora eu parei de gravar porque eu tava chegando perto de cidade, muito GPS avisando, muito de lombada, de radar, essas coisas, eu tive que parar. Então, voltando aqui, eu já tô numa rodovia de pista dupla, né? Aí a viagem rende muito mais confortável, né? Sem contar que o carro também economiza, né? Porque você tá vendo a minha velocidade aqui, 128, 30 antes, né? Agora tá caindo para 125. Tô rodando no piloto automático, que é uma coisa muito útil no carro, né? E se a gente for ver aqui o consumo médio, já subiu para 12,7, andando aí a 120. Lembrando que no começo do vídeo o carro tava fazendo em torno de 11,8 para 12, já subiu o consumo para 12,7, né? E então, com certeza, seguindo esse tipo de viagem aqui do jeito que tá, o carro vai indo, vai subindo 13, 13,5. Se eu fizesse uma média só desse, se eu fizesse uma média somente nesse tipo de trecho, a média já seria superior a 13,5. Provavelmente você pode ver que o consumo instantâneo, agora a gente está numa subida e está fazendo 11. E aqui eu estou rodando pelo automático, né, a 125 km/h. E à medida que for melhorando aqui o top, ó, já vai subindo a média. E o próprio piloto automático vai tomando conta do tanto que precisa de acelerar, né? Acaba que fica mais econômico. E se você ficar no acelerador com o pé, uma hora acelera mais, uma hora menos, e assim vai indo cada hora de um jeito. Ó, o radar dos caras ali, ó, pegar o povo. Então, com o piloto automático, você acaba conseguindo uma média melhor. E assim fica melhor pro carro, né? O carro está acelerando aqui, está fazendo, ó lá, vai subir, o consumo vai começar a subir de novo porque a gente está entrando numa reta 12 e assim vai. Então, uma coisa que eu queria falar a respeito da média é que com esse carro, todas as médias que eu fiz na bomba deram exatamente iguais as que estão no computador de bordo. Se aqui tá falando 13,8, eu faço a média na bomba a 13,85, por exemplo. A média é sempre muito parecida do computador de bordo com o que eu faço na bomba. A única vez que o carro errou, ele errou para menos. Ele tinha me falado a média de 13,9 uma vez, aí eu fui fazer a média e deu 14,6 na bomba. Então ele não errou para menos. A partir daí eu comecei a fazer, depois de fazer várias médias, eu percebi que o carro consegue assim, acertar muito os valores de média, né? Então dá pra gente confiar mais. O que eu tô falando aqui no computador de bordo, que eu tô falando que é tanto, que é isso, que é aquilo, por mais que seja no computador de bordo, o carro geralmente acerta. Então dá pra ter uma ideia muito boa. Se ele estiver errando, vai ser por pouco. Fala galera, beleza? Então, a viagem terminou, o carro já tá aqui concluído. Foram 315 quilômetros, né, total. O consumo médio deu 12,9, mas eu já peguei uns 18 quilômetros de cidade. Então, quando a viagem terminou, ele estava fazendo 13,5. E agora, pegando mais esses 18 quilômetros de cidade, ele caiu para 12,9 km por litro, né? Então, foi um total de 315 quilômetros a média. O tanque estava cheio, agora está com quase metade do tanque, né? Então serve para dar uma noção da média aí do carro para vocês.
Então eu queria falar além disso, né? Eu não comentei muito da parte interna do carro, né? Como é que é. O pessoal já deve ter visto muita coisa. Como ponto positivo, vale salientar que o carro tem aqui no ar-condicionado ozônio, né? Dá para escolher a temperatura diferente de um para o outro. Isso é muito útil. Outra coisa que é muito útil no carro é o banco ser aquecido. Então você tem 3 temperaturas para o banco do motorista e 3 temperaturas para o banco do carona. Então no inverno, quem mora em cidades muito frias, o fato de o banco aquecer é um conforto muito bom e vale muito a pena. É coisa que tem vários outros carros sedãs aí que não tem isso até hoje. Esse carro aqui é 2013 e já tinha acho que desde 2012, né, esse carro já tem esse tipo de conforto. E se você pega um Corolla hoje zero, não tem essa opção, acho que nem opcional tem. Então essa é uma outra vantagem que esse carro oferece em relação a alguns outros sedãs, né? O acabamento do carro, o volante é muito bem feito, o couro do volante é macio, é gostoso de pegar. Os botões, eu acho os botões do volante muito bonitos, eles dão a aparência de ser muito bem acabados também, dá pra ver aqui no detalhe, né? Então, se você pega um botão no Corolla, por exemplo, que eu já vi, até no modelo novo, 2017, ele passa a impressão de ser barato. Do Jetta não, ao contrário, ele passa a ser uma coisa sólida, bem feita, bem acabada, né? Em termos de acabamento do Jetta mesmo, a única coisa que teria para falar que eu concordo com muita gente é a questão da porta. A porta realmente é onde eu falei aqui em cima, ó, bem na beiradinha aqui entre o vidro e a porta, que tem um pouquinho que é essa aresta que eu falei no começo do vídeo, né? Aqui é plástico, e aqui também faz um pouquinho de barulho de vez em quando, não é sempre. E outro lugar que eu falei que faz barulho de vez em quando, não é sempre também, engraçado isso, né? É essa parte aqui do carro, ó. Então, eu acho que nos modelos mais novos, 2014 para frente, isso aqui já veio mais bem acabado. Então, acho que esse barulho é menor. Acho que é isso, né? O banco de couro é muito macio, assim, não é o banco, todo banco de couro é um pouquinho mais duro geralmente do que um banco de tecido, né? Obviamente. Mas eu acho esses bancos confortáveis. O banco do motorista ele tem aqui atrás o controle de lombar também, só do motorista. Além de ter altura e ter a inclinação do encosto, tem de lombar também, que é uma coisa interessante. Esse carro tem sensor o farol automático, né? Ele liga automaticamente. Sensor de chuva, ou seja, de para-brisa, funciona de maneira automática. E também tem aquele espelho, né? O fotocrômico, né? Que ele diminui o brilho quando tem um farol de carro atrás. O espaço atrás desse carro é muito bom, é bem confortável para as pernas. Uma pessoa de 1,80 m pode sentar facilmente atrás de uma outra pessoa de 1,80 m sem grandes problemas. Aqui tem o ar-condicionado que sai para a parte de trás do carro, que também é uma coisa muito legal. Vários carros não têm isso.